O texto base de hoje é Lucas, capítulo 13, do versículo 10 ao 17, cura de uma mulher paralítica. E ensinava no sábado, numa das sinagogas. Eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos, e andava curvada, e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo-a, Jesus chamou a si, e disse-lhe: Mulher, estás livre da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou, e glorificava a Deus. E tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, indignado, porque Jesus curava no sábado, e disse à multidão: 6 dias há em que é mister trabalhar, nestes, pois, vinde para seres curados, e não no dia de sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse: Hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou o jumento, e não o leva a beber? E não convinha soltar desta prisão no dia de sábado essa filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha presa? E dizendo ele isto, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Amém? Então nós vemos aqui a cura de uma mulher que era paralítica. E nós vemos aqui no texto que essa mulher ela sofria por 18 anos. Ela andava encurvada, ela não conseguia endireitar as costas dela, porque ela tinha um espírito de enfermidade. Então, o que nós aprendemos com esse texto? Que tem muitas enfermidades que elas são de ordem espiritual, elas não são físicas. Tem muitas enfermidades que as pessoas estão sofrendo e é de ordem espiritual, não é físico. As pessoas às vezes tratam no físico, mas não resolve porque é de ordem espiritual. Por exemplo, tem muitas pessoas com depressão que é de ordem espiritual. Só vai ter como tratar no espiritual, o medicamento não vai resolver. Então nós vemos aqui que essa mulher, por 18 anos, ela sofria de uma enfermidade que ela não conseguia ficar com as costas dela reta, ela ficava curvada por causa desse espírito de enfermidade que prendia ela há 18 anos. Então nós vemos que Jesus, vendo aquela mulher, nós vemos no início do texto que ele estava na sinagoga num dia de sábado, e ele viu aquela mulher. Então ele olha para aquela mulher, vemos no versículo 12, e ele chama a mulher para si e diz para a mulher que ela está livre da sua enfermidade. Então em seguida ele põe as mãos sobre aquela mulher, e aquela mulher, nós vemos no versículo 13, ela endireitou e glorificava a Deus. Então quando Jesus tocou aquela mulher, ele falou, né? Nós vemos aqui o poder da palavra, que nós aprendemos uma lição, que é o poder da palavra. Então Jesus falou e depois ele tocou. Então fala e toque. Jesus fala e depois toca naquela mulher, e aquela mulher, automaticamente aquela mulher já se levantou, endireitou as costas dela. Há 18 anos ela vivia encurvada, ela endireitou, porque a enfermidade dela era um espírito de enfermidade que estava sobre ela, aprisionando a vida dela. Então isso nós entendemos quando tem muitas pessoas que sofrem de enfermidades e elas procuram médico e não resolve. É porque muitas vezes é de ordem espiritual, é um espírito de enfermidade que está sobre a pessoa, por isso que essa pessoa não melhora. Então, quando é algo espiritual, a gente tem que buscar no espiritual, a cura só vai vir no espiritual. Então aqui Jesus tocando essa mulher ela já ficou curada. Ela já começou, nós vemos aqui que ela começou a glorificar a Deus. Então qual é a outra lição que eu aprendo? Que quando a gente está perto de Jesus, as nossas vidas são transformadas, nós somos curados, nós somos libertos, a nossa história é transformada. Então nós precisamos correr para Jesus, estar perto de Jesus, porque quando a gente está perto de Jesus, Ele fala conosco, Ele nos toca e a nossa vida é transformada, assim como dessa mulher foi transformada. Mas tem muitas pessoas que elas não conseguem ver a grandeza de Deus, não conseguem ver os grandes feitos de Deus. Eu trazendo esse texto para hoje, tem muitas pessoas que não conseguem acreditar em Deus, não conseguem ver o poder de Deus, a grandeza de Deus, e se agarram
em objeto, em pequenas coisas e não conseguem ver a grandeza do Senhor, a grandeza de Deus. Porque o mesmo Deus, o mesmo Jesus que operava milagres no passado, ele continua operando milagre. Ele continua o mesmo, porque Deus ele é o mesmo ontem, hoje e sempre será. Então ele não mudou nada. Então, por que as pessoas têm dificuldade de crer nesse Deus? Por causa da incredulidade. E porque muitas vezes as pessoas não olham para Jesus, não buscam Jesus, não buscam conhecer melhor Jesus. Então nós vemos que Jesus aqui, ele estava numa sinagoga num dia de sábado. E para os judeus, no dia de sábado é um dia de descanso que eles não podem fazer nada. E Jesus cura essa mulher no dia de sábado. Então nós vemos que, tomando a palavra, o príncipe daquela sinagoga fala para Jesus que ele não podia ter feito aquilo no dia de sábado, que ele tinha 6 dias para as pessoas ir lá para ser curado, que ele não podia fazer aquilo no sábado. Então Jesus chama ele de hipócrita. Porque Jesus fala assim, ó, se ele tiver um boi preso, um jumento preso, ele não vai soltar ou não vai levar para beber água, porque ele não poderia soltar aquela mulher que há 18 anos estava naquela prisão, presa por Satanás? Por que ele não podia soltar aquela mulher da prisão num dia de sábado? Então nós vemos aqui o foco. Eu vou crer, eu vou acreditar naquilo que eu estou focando. Se eu focar no negativo, vai crescer o negativo. Se eu focar no que é positivo, vai crescer o positivo na minha vida. Então nós vemos que aqui aquele príncipe da sinagoga, em vez dele focar e ver o que grandeza que Jesus fez, que Jesus curou uma mulher que sofria 18 anos, não, ele foca em ver que Jesus ajudou aquela mulher num dia de sábado, que era proibido fazer aquilo no dia de sábado. Por isso que Jesus chama ele de hipócrita. Porque ele, ao invés de ver aquela mulher sendo liberta, não, ele preferiu querer respeitar o dia do sábado. Jesus não estava fazendo nada contra o sábado, ele só estava ajudando uma pessoa que precisava de ajuda. Que Jesus é o Senhor do sábado. Então nós aprendemos com Jesus que sim, Deus ele estipulou no Antigo Testamento que sábado é o dia do Senhor. Sábado, no caso, é o 7º dia, né? Que é o dia de descanso. Mas por que Deus colocou um dia de descanso? Porque nós, como seres humanos, se a gente ficar trabalhando direto, a gente vai sobrecarregar, a gente vai se estressar e vai fazer mal para o nosso físico. Então a gente precisa trabalhar 6 dias e tirar um dia para o descanso, para descansar, para sair da nossa rotina. Só que os judeus no sábado, no dia de sábado, no 7º dia, eles não faziam nada, nem o alimento para eles comerem, eles não faziam no dia de sábado. E Jesus, o que ele quer nos ensinar aqui? Que a gente pode sim fazer as coisas no nosso dia de descanso, mas ele ensina que a gente não pode, a gente tem que sim sair da nossa rotina. Vamos supor que o seu trabalho numa empresa. Eu trabalho 6 dias, no 7º dia eu descanso. No meu dia de descanso não é para eu ir trabalhar no mesmo trabalho, mas eu posso ajudar alguém, eu posso fazer caridade, eu posso fazer uma boa obra, eu posso fazer outras coisas. O descanso é para eu sair da minha rotina. Então nós vemos aqui o foco, aquele príncipe da sinagoga, ao invés dele focar na grandeza de Deus, não, ele focou em respeitar detalhes, coisas que não tinham importância, porque Jesus não estava fazendo algo de errado, ele só estava ajudando uma pessoa ali. Ele não estava quebrando a lei ali do costumes dele de guardar o sábado. Ele só apenas estava ensinando que ele, como Senhor do sábado, ele podia sim ajudar uma pessoa. E nós também, no nosso dia de descanso, nós podemos ajudar alguém que estiver precisando. Nós podemos fazer boa obra se alguém estiver precisando. Não é para a gente ficar parado sem fazer nada. O descanso é para a gente descansar da nossa rotina. Então é isso que nós aprendemos com Jesus. E também nós aprendemos com Jesus que aonde a gente está focado é aquilo que vai prevalecer, que vai crescer. Se a gente focar em Deus, focar na grandeza de Deus, isso que vai crescer na nossa vida. Nossa fé vai aumentar quando a gente buscar conhecer as coisas de Deus. Mas quando a gente foca nas coisas erradas, a gente tende cada vez mais se afastar de Deus. Então nós vemos aqui no versículo 17, e dizendo ele isso, todos os seus adversários ficaram envergonhados. Quando Jesus falou, respondendo chamando esse principal de hipócrita, todos os adversários ficaram envergonhados.
E todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que Jesus fazia. Então o povo se alegrava porque ele estava olhando a grandeza de Deus. Mas aqueles que conheciam a palavra de Deus, que eram, né, que era para ser os guardiãos da palavra de Deus, que eram os príncipes da sinagoga, ao invés de eles ver a grandeza de Deus, não, ele focou em detalhes, em pequenos detalhes, ao invés de aproveitar Jesus, de ser transformado por Jesus. Trazendo esse texto para a nossa realidade hoje. Hoje, da mesma forma, se a gente for focar para as coisas negativas, a gente vai tender só a se afastar de Deus. Mas agora, quando a gente foca para olhar para Jesus, Jesus é o nosso alvo, a gente busca conhecer a Deus, se aproximar mais de Deus, ele cresce e a gente consegue crer nas grandezas de Deus, crer nas maravilhas de Deus e a nossa fé aumenta. Nós só vamos deixar de ter incredulidade no nosso coração quanto mais a gente conhecer a Deus, quanto mais a gente se aproximar de Deus, quanto mais a gente meditar nas Escrituras e buscar praticar o que a gente aprende nas Escrituras, aí a incredulidade do nosso coração vai desaparecer e a gente vai crer totalmente em Deus. Mas a gente precisa se aproximar de Jesus. E também nós vimos no início do texto que quando a gente está perto de Jesus, ele fala conosco, ele nos toca e aí nós somos transformados. A nossa vida é uma nova vida, porque Jesus ele nos toca quando a gente está perto dele. Mas se a gente estiver distante de Jesus, como esse príncipe da sinagoga, que mesmo ele estando perto de Jesus, ele estava distante, porque ele só estava perto com o corpo, mas com a alma dele, com a parte espiritual dele, ele estava longe de Jesus. Isso acontece muitas vezes, tem muitas pessoas que estão dentro da igreja, estão vivendo, tendo uma vida dentro da igreja, conhecem a palavra de Deus e estão com o corpo perto de Jesus. Mas o seu espírito, o espiritual, a alma está distante de Jesus, porque não consegue crescer espiritualmente, não consegue se desenvolver, não consegue deixar de ter incredulidade. Então não basta só eu estar perto de Jesus, eu tenho que deixar Jesus me tocar. Eu tenho que ouvir, silenciar o meu coração e ouvir Jesus para que Ele transforme a minha vida. Porque eu possa fazer através da minha vida uma nova história. Mas eu preciso permitir isso. Eu preciso olhar para Jesus e fazer Ele como meu foco. Fazer Ele como meu alvo. Aí sim Ele vai transformar a minha vida. Aí sim eu vou poder escrever uma nova história sobre a minha vida. Então nós vemos aqui uma mulher que ficou prisioneira por um espírito de enfermidade por 18 anos. Jesus tocou, ela ficou totalmente livre, curada. E começou a glorificar a Deus. É assim que a gente tem que ser. Quando Jesus nos toca, a gente tem a nossa vida transformada, o que a gente tem que fazer? Glorificar a Deus, adorar a Deus, engrandecer a Deus, porque Ele é digno de toda honra e glória. Só Ele é digno de toda honra e glória. Tem muitas pessoas às vezes tirando a glória de Deus, mas só Ele é digno de toda honra e glória, porque Ele sim é maravilhoso, Ele sim transforma e Ele faz maravilhas. Se puder, feche seus olhos neste momento, que o Senhor Jesus ilumine a sua vida, abençoe seus pensamentos, que você possa conhecer mais a Jesus, conhecer mais a palavra de Deus, que você possa ser transformado pela misericórdia e graça do Senhor Jesus, que assim como essa mulher foi livre dessa enfermidade, desse espírito de enfermidade, que você possa ser livre, que você possa ser curada, que a sua vida possa ser restaurada e que você possa escrever uma nova história para a sua vida. A partir de hoje, que você possa começar a trilhar um novo caminho e querendo se aproximar de Jesus. Não só estar perto de Jesus, mas permitir que Ele te toque, permitir que Ele fale contigo no seu coração e que você tenha uma vida totalmente transformada e restaurada pelo amor de Jesus. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém.